Cada manhã que você abre os olhos é uma das oportunidades mais raras e mais subestimadas que a vida oferece. É a oportunidade de começar do zero. Não do zero no sentido de apagar o que foi construído, de ignorar o aprendizado acumulado ou de abandonar o progresso que foi feito. Do zero no sentido mais poderoso e mais libertador da expressão, o zero do estado interno. A possibilidade de chegar ao novo dia sem carregar o peso emocional do dia anterior, sem a fadiga das batalhas que já foram travadas, sem o resíduo das frustrações, das decepções e dos erros que o dia anterior deixou, com a mente e o coração renovados para o que este dia específico tem para oferecer. Napoleon Hill estudou esse fenômeno com uma precisão que vai muito além do que a maioria das pessoas considera quando pensa em começar de novo. Ele não estava falando de um otimismo forçado que finge que os problemas não existem. Não estava falando de uma ingenuidade que ignora os desafios que o novo dia vai apresentar. Estava falando de uma capacidade específica que as pessoas mais realizadas que estudou tinham desenvolvido. A capacidade de separar deliberadamente o estado interno com que encerravam um dia do estado interno com que começavam o próximo. De não deixar que o ontem contaminasse o hoje antes que o hoje tivesse a chance de ser o que podia ser. Essa capacidade tem um nome que Hill usava. Ele chamava de renovação intencional e dizia que era uma das habilidades mais raras e mais poderosas que qualquer pessoa podia desenvolver, porque a maioria das pessoas acorda carregando o ontem de formas que nunca examinou, carregando preocupações que não podem ser resolvidas antes do dia começar, carregando ressentimentos de conversas que ficaram inacabadas, carregando ansiedades sobre o que pode dar errado antes de dar a chance de descobrir o que pode dar certo. E esse peso invisível do ontem contamina a qualidade de tudo que o hoje produz. Esta manhã você vai aprender a depositar esse peso antes de começar. Vai entender como a renovação intencional funciona no nível do subconsciente e vai sair daqui com um sistema prático para começar cada dia genuinamente do zero, com o estado interno que maximiza o valor de cada hora que segue. Você chegou até essa mensagem porque há algo do ontem que você está carregando para hoje. Pode ser uma conversa difícil, uma preocupação que não resolveu, uma decisão que não tomou, um sentimento que não processou. Esta manhã é o momento de depositar esse peso e começar com as mãos livres para o que este dia tem para oferecer. Antes de continuar, faça o seu primeiro ato de intenção desta manhã. Escreva nos comentários: hoje eu começo do zero e o melhor está por vir, não como negação do que passou, como a declaração de quem escolheu não deixar o passado definir o presente antes que o presente tivesse a chance de se revelar. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa construção acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez. Inspire, segure e solte. Sinta com essa respiração que algo do ontem está sendo liberado. Sinta o espaço se abrindo para o que hoje pode ser. Você está no estado ideal para o que vem a seguir. Hill ensinava que o cérebro humano tem uma tendência natural que ele chamava de persistência emocional. A tendência de manter o estado emocional de um período para o seguinte, mesmo quando as circunstâncias que criaram aquele estado já não estão mais presentes. É um mecanismo que faz você ainda se sentir ansioso de manhã por um problema que só vai poder ser resolvido à tarde. Que faz você carregar a irritação de uma conversa difícil de ontem para uma conversa completamente diferente de hoje. Que faz o cansaço emocional de uma semana difícil contaminar o começo de uma semana nova que ainda não aconteceu e que poderia ser completamente diferente. Essa persistência emocional não é um defeito do sistema, é uma função de sobrevivência. O cérebro mantém o estado de alerta emocional além da ameaça imediata porque, evolutivamente, era mais seguro continuar vigilante do que relaxar prematuramente. Mas no mundo moderno, onde a maioria das ameaças que enfrentamos não são físicas e imediatas, mas sociais e futuras, essa persistência cria muito mais problema do que protege.
E a boa notícia que Hill documentou é que essa persistência pode ser interrompida deliberadamente, não suprimida, interrompida, substituída por um estado que foi escolhido intencionalmente em vez de herdado automaticamente do dia anterior. E amanhã, com a janela de neuroplasticidade elevada que discutimos em outras mensagens, é o momento em que essa substituição pode ser feita com mais profundidade e mais eficácia do que em qualquer outro ponto do dia. Lamentações 3, versículos 22 e 23, dizem com uma precisão que atravessa milênios: as misericórdias do Senhor nunca têm fim, as suas compaixões jamais se esgotam, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, renovam-se cada manhã, não cada mês, não cada ano, cada manhã. A renovação que Deus oferece tem a cadência do dia. É uma oferta nova a cada amanhecer. E a habilidade de começar do zero é a habilidade de receber essa oferta em vez de recusá-la ao carregar o peso do ontem para o hoje. Pense agora. O que você está carregando do ontem que está ocupando o espaço que pertence ao hoje? Não para se julgar por carregar, para identificar com clareza o que precisa ser deliberadamente depositado antes que este dia comece completamente. Hill identificou 5 formas pelas quais o ontem contamina o hoje sem que a pessoa perceba. E reconhecer essas 5 formas é o primeiro passo para interromper a contaminação antes que ela comprometa o que o novo dia pode criar. A primeira forma é a preocupação residual. É quando você acorda com a mente já rodando os cenários dos problemas que ficaram em aberto ontem, analisando, planejando, antecipando o que pode dar errado. Antes de qualquer evento externo ter acontecido, a mente já está em modo de gerenciamento de crise, de uma crise que pode não acontecer da forma que está sendo antecipada. A preocupação residual é especialmente insidiosa, porque parece produtiva. Parece que você está sendo responsável ao pensar nos problemas antes que eles piorem. Mas Hill documentou que a preocupação que acontece antes que qualquer ação possa ser tomada não apenas não resolve o problema, ela drena a energia que seria necessária para resolvê-lo quando o momento de ação chegar. A solução não é ignorar o problema. É fazer uma distinção clara entre preocupação, que é pensamento circular sem resultado, e planejamento, que é pensamento direcionado para a solução. E ao acordar, antes que qualquer ação seja possível, o que é possível e útil é estabelecer uma intenção sobre quando e como você vai lidar com o problema, e então depositar a preocupação até esse momento. A segunda forma é a fadiga emocional acumulada. É quando você acorda com o peso emocional de interações difíceis, de situações não resolvidas, de conversas que deixaram um resíduo de mágoa, frustração ou decepção que ainda não foi processado. Esse peso emocional não resolvido reduz a capacidade de engajamento com o novo dia, de formas que vão muito além do que qualquer cansaço físico produziria. Hill observou que as pessoas que chegavam ao final de cada dia, sem processar as emoções difíceis, acumulavam um déficit emocional que crescia ao longo do tempo. E esse déficit eventual afetava a qualidade das decisões, a qualidade das relações e a qualidade do trabalho de formas que eram difíceis de ligar diretamente ao acúmulo emocional, mas que estavam claramente correlacionadas com ele. A solução que Hill propunha não era uma sessão longa de processamento emocional toda manhã. Era uma prática simples de reconhecimento e liberação. Você nomeia o que está sentindo. Você reconhece a emoção como real, sem se identificar completamente com ela. E então, você deliberadamente escolhe não deixar essa emoção orientar o estado com que vai entrar no dia, não suprimindo, reconhecendo e escolhendo conscientemente o que vai para o primeiro plano. Diga agora: eu reconheço o que carrego do ontem e escolho começar o hoje com o estado que serve melhor ao que preciso criar. Mais uma vez, eu reconheço o que carrego do ontem e escolho começar o hoje com o estado que serve melhor ao que preciso criar. De novo, eu reconheço o que carrego do ontem e escolho começar o hoje com o estado que serve melhor ao que preciso criar. A terceira forma é a narrativa de limitação instalada.
É quando as experiências difíceis do passado recente criaram uma narrativa interna sobre o que é possível para você, que é mais restritiva do que a realidade justifica. Uma série de rejeições que instalou a crença de que você não é capaz. Uma série de fracassos que instalou a crença de que o objetivo é inalcançável. Uma série de dificuldades que instalou a crença de que as coisas nunca mudam para você. Essas narrativas são particularmente difíceis de identificar, porque parecem ser descrições objetivas da realidade, em vez de interpretações subjetivas de eventos. Mas Hill documentou repetidamente que as mesmas sequências de eventos eram interpretadas de formas radicalmente diferentes por pessoas diferentes, e que a diferença na interpretação, não nos eventos em si, era o que determinava se a pessoa continuava tentando ou parava. A narrativa de limitação pode ser substituída por uma narrativa de aprendizado. Em vez de eu não consigo, o que aprendi que vai me aproximar da vez que vou conseguir. Em vez de isso nunca funciona para mim, que ajuste preciso fazer para que funcione. Em vez de é tarde demais, que é o próximo passo a partir de onde estou agora. A substituição da narrativa de limitação pela narrativa de aprendizado é uma das práticas mais transformadoras que Hill documentou. A quarta forma é a comparação desmoralizante. É quando você acorda e imediatamente começa a se comparar com quem parece estar à frente, com quem parece ter mais resultados, com quem parece ter uma vida mais alinhada com o que você deseja. E essa comparação, feita no estado de neuroplasticidade elevada da manhã, instala padrões de inadequação que comprometem o estado interno de todo o dia. Hill era direto sobre esse ponto. A comparação com outros é um dos ladrões mais eficientes de energia, de confiança e de estado mental que existe, e é particularmente destrutiva quando feita na manhã, antes que qualquer ação do dia tenha acontecido, porque estabelece um estado de déficit que precisa ser superado antes que qualquer criação real possa começar. A alternativa que Hill propunha era a comparação vertical, que já discutimos em outras mensagens. Em vez de comparar com os outros, você compara com a versão de ontem de si mesmo. O que você sabe hoje que não sabia ontem? O que você consegue fazer que não conseguia antes? Onde você está que não estava? Essa comparação quase sempre revela um progresso real que a comparação horizontal tornava invisível. Aqui quero fazer uma pausa. Se essa mensagem está iluminando padrões que você nunca havia identificado claramente, curta esse vídeo agora. É um ato de reconhecimento de que o aprendizado tem valor. E é também uma forma de ajudar mais pessoas a encontrarem essa mensagem, porque o sinal que você envia ao curtir ajuda o algoritmo a entregar este conteúdo para quem mais precisa. Curta agora e continue. A quinta forma é a antecipação ansiosa. É quando você acorda já projetando as dificuldades que o dia vai trazer antes que qualquer dificuldade tenha chegado. Já sentindo o peso de uma reunião difícil que vai acontecer à tarde. Já antecipando a conversa complicada que precisa ter. Já carregando o estresse de uma tarefa desafiadora que ainda não começou. Essa antecipação não apenas drena a energia que seria necessária para lidar com as situações quando elas chegarem, ela altera o estado com que você entra nessas situações de uma forma que frequentemente cria os resultados negativos que estava temendo. A reunião difícil que você antecipou com ansiedade é mais difícil porque você chegou nela já em estado de tensão. A conversa complicada que você antecipou com apreensão é mais complicada porque seu estado de entrada criou uma dinâmica defensiva, antes que qualquer palavra fosse dita. Hill chamava isso de profecias que se autocumprem através do estado, não de forma mágica, de forma muito prática. O estado com que você entra em qualquer situação afeta diretamente como essa situação se desenvolve, e a antecipação ansiosa cria estados que tendem a produzir os resultados que foram antecipados negativamente. A alternativa é o que Hill chamava de antecipação confiante. Em vez de projetar como a situação pode dar errado, você deliberadamente projeta como pode dar certo. Não com ingenuidade, com a intencionalidade de quem sabe que o estado de entrada afeta o resultado e que escolhe entrar no estado mais eficaz disponível.
Agora vamos falar sobre o sistema prático para começar cada dia genuinamente do zero. As práticas que Hill identificou nas pessoas que consistentemente chegavam ao começo de cada dia com um estado interno renovado, independentemente de como o dia anterior havia sido. A primeira prática é o que Hill chamava de ritual de deposição. Logo ao acordar, antes de qualquer outra coisa, você deliberadamente deposita o que está carregando do ontem. Não nega. Deposita. A diferença é importante. Depositar significa reconhecer o peso, nomeá-lo brevemente e fazer uma escolha consciente de não carregá-lo para as próximas horas, até que o momento certo para lidar com ele chegue. É como deixar a mochila na entrada antes de entrar na casa. Você sabe que a mochila está lá. Você vai pegá-la quando precisar. Mas por agora, ela não precisa ir com você para todos os cômodos. A segunda prática é a respiração de renovação. Uma sequência de respirações deliberadas que sinalizam ao sistema nervoso que um novo estado está sendo instalado. Não a respiração distraída que acontece automaticamente. Uma respiração com intenção, que entra com o que você quer trazer para o dia e sai com o que você está liberando do ontem. Essa prática parece simples demais para fazer diferença, mas Hill documentou que o controle deliberado da respiração tem um dos efeitos mais rápidos e mais confiáveis sobre o estado emocional de qualquer prática que existe. A terceira prática é a declaração de identidade renovada, uma afirmação sobre quem você é neste dia específico, independentemente de quem você foi ontem. Não porque ontem não importa, mas porque cada dia tem o potencial de ser a expressão de uma versão sua que aprendeu com ontem e que por isso pode ser melhor hoje. A declaração de identidade renovada instala essa versão no subconsciente antes que a persistência emocional possa instalar a versão limitada pelo ontem. A quarta prática é a gratidão de recomeço. 3 coisas específicas pelas quais você é genuinamente grato nesta manhã. Não pela ausência de problemas, pela presença de possibilidades, pela capacidade de recomeçar, pela renovação que chegou com esta manhã. A gratidão de recomeço cria o estado emocional de abertura, que é o ambiente mais fértil para o zero genuíno começar a produzir. A quinta prática é a intenção do primeiro passo. Uma ação específica e pequena que você vai tomar na primeira hora do dia. Não o maior desafio do dia. O primeiro passo mais claro e mais alinhado com o que mais importa. Começar com um passo pequeno e claro tem um efeito de momentum que o passo grande e vago não consegue criar. E o momentum do primeiro passo cria a energia para o segundo, que cria a energia para o terceiro, numa progressão que pode levar muito longe a partir de um começo muito humilde. Aqui quero pausar. O sistema que você está aprendendo para começar cada dia do zero é uma das práticas mais valiosas que a Bíblia da Mente Milionária aprofunda e estrutura de forma progressiva. Se você quer esse sistema completo e acompanhado, o link está fixado nos comentários. Isaías 43, versículo 19 diz: Eis que faço uma coisa nova, que está brotando. Não a percebereis vós? Farei também um caminho no deserto e rios no ermo. A coisa nova que está brotando. O caminho no deserto, o rio no ermo. Coisas que pareciam impossíveis pela circunstância, mas que a renovação torna possíveis. E você está na borda dessa renovação agora. A coisa nova que está brotando é a versão de você que esta manhã está instalando. Agora vamos falar sobre algo que Hill considerava a dimensão mais profunda do poder de começar do zero. Algo que vai além das práticas e dos estados emocionais. Algo que, quando genuinamente compreendido, muda a relação com o passado de forma permanente. Hill chamava de a distinção entre o passado como prisão e o passado como trampolim. A maioria das pessoas trata o passado como uma das duas coisas, ou o ignora completamente tentando agir como se não existisse, o que nunca funciona, porque o passado continua influenciando o presente mesmo quando ignorado, ou o carrega como uma prisão de limitações que define o que é possível agora, o que fecha possibilidades que deveriam estar abertas.
Mas as pessoas que mais consistentemente chegavam a novos começos com energia, clareza e possibilidade, tinham desenvolvido uma terceira relação com o passado. Tratavam-no como trampolim, como a base de impulso que, quando usada corretamente, permite ir mais longe do que seria possível sem ela. Não apesar do passado difícil, através do passado difícil. O fracasso que ensinou o que não funciona. A rejeição que revelou onde o valor precisava ser aprimorado. A dificuldade que forjou uma resistência que nunca existiria sem ela. O erro que criou a sabedoria que vai evitar erros maiores. Quando o passado é tratado como trampolim, cada experiência difícil se torna um ativo, não um passivo. Um investimento, não uma perda. Uma parte da preparação para o que ainda está por vir. E do zero que começa a partir desse trampolim, é um zero de maior potencial do que qualquer zero que começa sem o passado, porque carrega, invisível mas real, todo o aprendizado que o passado criou, e usa esse aprendizado para criar um presente que seria impossível sem ele. Romanos 8, versículo 28 reafirma: E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não as boas coisas, não as fáceis, todas, incluindo o que parecia erro, falha, desvio. Para quem está alinhado com o propósito, tudo coopera, tudo se torna trampolim, tudo alimenta o zero de hoje com o que ontem ensinou. Agora, as afirmações finais desta manhã. Repita cada uma com a consciência de que você está começando genuinamente do zero, com tudo que o passado preparou. Eu deposito o peso do ontem e começo hoje com mãos livres para o que este dia tem para oferecer. Repita: eu deposito o peso do ontem e começo hoje com mãos livres para o que este dia tem para oferecer. Eu interrompo a persistência emocional e instalo deliberadamente o estado que serve ao que preciso criar. Repita: eu interrompo a persistência emocional e instalo deliberadamente o estado que serve ao que preciso criar. Meu passado é trampolim, não prisão, e cada experiência anterior me preparou para este momento. Repita: meu passado é trampolim, não prisão, e cada experiência anterior me preparou para este momento. Eu recebo a renovação que esta manhã oferece e começo do zero com toda a sabedoria do que já vivi. Repita: eu recebo a renovação que esta manhã oferece e começo do zero com toda a sabedoria do que já vivi. Eu começo meu dia vencendo, porque hoje eu começo do zero e o melhor está por vir. Repita com tudo: eu começo meu dia vencendo, porque hoje eu começo do zero e o melhor está por vir. Sinta cada afirmação depositando o ontem e recebendo o hoje. Sinta o zero genuíno se instalando. Napoleon Hill concluiu que a habilidade de começar do zero é talvez a mais democratizante de todas as habilidades que estudou. Porque enquanto muitos outros fatores que contribuem para o sucesso, talento, recursos, conexões, podem ser distribuídos de forma desigual, a capacidade de renovação intencional está igualmente disponível para todos. Todo mundo acorda, todo mundo tem amanhã. E todo mundo tem a capacidade de escolher como vai usar esse momento de transição entre o ontem e o hoje. A diferença entre quem usa essa capacidade e quem não usa não é de talento ou de privilégio. É de conhecimento e de prática. E agora você tem o conhecimento. A prática começa hoje, com as 5 práticas que vamos aplicar a partir desta manhã. E se você quer esse sistema de renovação diária estruturado num processo completo de transformação, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está fixado nos comentários. Escreva nos comentários: hoje eu começo do zero e o melhor está por vir. Esse decreto abre e fecha essa mensagem. É a declaração de quem recusou deixar o ontem definir o hoje antes que o hoje tivesse a chance de se revelar. Curta esse vídeo se as 5 formas como o ontem contamina o hoje e o sistema de renovação intencional mudaram como você vai começar esta manhã. Compartilhe com alguém que acorda carregando um peso do passado que não precisaria estar carregando. E se inscreva no canal porque amanhã cedo
tem mais uma manhã de renovação esperando por você. Nos vemos amanhã. Com mais um 0, com mais uma manhã, com mais uma oportunidade de receber a renovação que chega com cada amanhecer. Hoje é 0. E do 0, tudo é possível. Mas antes de encerrar, Hill deixou uma reflexão sobre o 0 que vai transformar como você pensa, sobre cada novo começo pelo resto da vida. Ele dizia que o 0 não é vazio, é potencial puro. É o estado antes de qualquer limitação ter sido instalada, antes de qualquer crença ter sido confirmada ou refutada, antes de qualquer julgamento ter sido feito. É o estado de máxima abertura, máxima possibilidade e máxima receptividade ao que pode ser criado. E amanhã, com a janela de neuroplasticidade elevada que ela oferece, é o momento em que você pode mais facilmente acessar esse estado de potencial puro. Não porque os problemas desaparecem, mas porque a mente está mais receptiva ao que você deliberadamente instala do que ao que persiste automaticamente do dia anterior. Hill documentou que as pessoas que aprendiam a usar amanhã como espaço de acesso ao 0 não apenas começavam melhor cada dia, tinham uma qualidade cumulativa de energia, de clareza e de possibilidade que se diferenciava progressivamente das pessoas que nunca aprenderam a fazer essa renovação. Como duas plantas, uma que recebe água todos os dias e outra que recebe de vez em quando. No começo, a diferença é pequena. Com o tempo, se torna incomparável. Cada manhã que você acessa o 0 genuinamente é uma rega, uma renovação que vai se acumulando em uma versão de você que é progressivamente mais capaz, mais clara e mais poderosa do que seria sem essa prática diária. 2 Coríntios 4, versículo 16 diz: "Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia." O interior que se renova de dia em dia, não de vez em quando, não quando as circunstâncias permitem, de dia em dia. A renovação como prática diária e não como evento ocasional. Você está praticando a renovação agora. Esta manhã é mais um dia em que o interior se renova. E essa renovação diária, acumulada ao longo de semanas, meses e anos, cria um interior tão renovado e tão fortalecido que o exterior inevitavelmente começa a refletir esse fortalecimento interno. Continue renovando, todos os dias, especialmente nos dias em que parece mais difícil, porque são esses os dias em que a renovação tem mais efeito e em que o 0 genuíno tem mais poder de transformação. Hoje é 0, amanhã vai ser mais um 0. E ao longo do tempo, a soma de todos esses zeros vai se revelar como o extraordinário que estava sendo construído um dia de cada vez. Boa manhã. E que este 0 de hoje seja o começo do melhor que ainda está por vir. E uma última dimensão do poder de começar do 0, que Hill explorou com profundidade particular. Ele chamava de o 0 coletivo. A ideia de que quando você começa genuinamente do 0 em seus relacionamentos, nas suas interações, nas suas percepções das pessoas ao redor, você não apenas beneficia a si mesmo, você cria um campo de possibilidade que transforma o que é possível nessas relações. A maioria das pessoas carrega não apenas o peso emocional do ontem consigo mesma, carrega também o peso do ontem em relação aos outros, os julgamentos que foram formados, as expectativas que foram criadas e não cumpridas, os ressentimentos que foram acumulados. E essa bagagem relacional contamina cada nova interação com a pessoa de formas que frequentemente tornam impossível que a relação seja diferente do que foi, mesmo quando todas as partes desejam que seja. O 0 coletivo é a prática de começar cada interação com as pessoas significativas da sua vida, sem a bagagem da interação anterior, não fingindo que o passado não aconteceu, mas se recusando a deixar que o passado seja o único determinante do que é possível agora, deixando espaço para que a pessoa seja diferente hoje do que foi ontem, para que a relação seja mais do que a soma das interações anteriores, para que o novo encontro traga algo que nenhum encontro passado continha. Hill documentou que essa prática tinha um dos efeitos mais dramáticos sobre a qualidade dos relacionamentos das pessoas que estudou. Porque quando você começa do 0 com alguém,
Essa pessoa frequentemente responde ao espaço que você criou, sendo ligeiramente diferente do que era nas interações carregadas pela bagagem acumulada. E essa pequena diferença pode ser o começo de uma mudança real na dinâmica que parecia fixada para sempre. Efésios 4, versículo 32 diz: Sede bondosos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-vos mutuamente, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão não como fraqueza ou como conivência com o que está errado, como a escolha ativa de não deixar o passado fechar o que o futuro poderia abrir. Como o zero coletivo, que cria possibilidades relacionais que a bagagem acumulada tornava impossíveis. Comece do zero nos seus relacionamentos também, não apenas em você mesmo, e observe como as pessoas ao redor respondem ao espaço de possibilidade que você cria quando chega sem o peso de tudo que veio antes. Esta manhã é o zero, em você, nos seus relacionamentos, na sua semana, na sua vida. E do zero com tudo que o passado ensinou, mas sem o peso do que o passado criou, o que você vai construir agora não tem limite que as circunstâncias anteriores pudessem impor. Construa bem, do zero. A partir desta manhã, nos vemos amanhã cedo, com mais um zero, com mais uma renovação, com mais um dia de potencial puro esperando para ser transformado em algo extraordinário. Hoje é zero, e o melhor está por vir.